De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, todos os anos são diagnosticados 180 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. Além disso, gente, a doença representa 33% dos casos de câncer no país. Sobre esse assunto, eu converso agora com a nossa super médica dermatologista, a doutora Bárbara Ferreira. Boa tarde, doutora, tudo bom? Muito boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui de novo. Imagina, o prazer é nosso. Doutora, primeiro, a exposição ao sol é a grande vilã para o surgimento da doença? Conta pra gente. Perfeito. Eu acho importante a gente frisar também para quem está em casa que nós estamos falando do câncer mais prevalente no mundo. Então, se nós fôssemos amontoar todos os tipos de câncer, o mais prevalente é o câncer de pele. Estou falando isso pela importância de ser falado, ser tratado. Então, é interessante que nós estejamos aqui para falar disso hoje. O câncer de pele, ele é multifatorial. Certo. Então, nós moramos num país tropical, né, abençoado por Deus e lotado de câncer de pele. O que isso quer dizer pra gente? A incidência da radiação é sim um grande vilão, mas existem alguns outros fatores, que são fatores de risco que a gente fala. Certo. Então, por exemplo, fator genético. Se você tem um parente de primeiro grau, por exemplo, que teve ou tem câncer de pele, a sua chance de desenvolvê-lo é aumentada, é maior. E se você já teve um câncer de pele, o que isso significa? Que todos os fatores estão ali, então existe a chance importante que você venha a desenvolver um segundo tipo de câncer de pele. Outro fator muito importante é em relação à cor dos nossos cabelos, cor dos olhos, cor da pele. Então, pessoas com olhos claros, com pele clara, cabelos claros, têm uma chance maior de desenvolver câncer de pele, Patrícia. Agora, por exemplo, muitas pessoas elas acabam, vamos chamar de negligenciando muitas vezes casos de câncer de pele, ou não indo verificar se aquela manchinha é ou não câncer de pele, porque há assim vamos dizer, uma baixa letalidade em relação, apesar do número grande relacionado, né, ao câncer de pele, a letalidade ela é baixa, digamos assim, pelo número de pessoas que são expostas. Aí as pessoas acabam negligenciando, não indo saber mais ou fazendo a prevenção, doutora? Perfeito. Isso é um erro comum. Por quê? Nós acabamos dividindo o câncer de pele, nós dermatologistas, basicamente em melanoma e não melanoma. Esse câncer de pele que tem baixa letalidade, o que isso significa, né, para o pessoal que está lá em casa assistindo? Que mata pouco. Então, o câncer de pele que mata pouco, né, que tem baixa letalidade, que não é letal, é o tipo não melanoma. Agora, o câncer de pele mais letal é o melanoma. Ele, graças a Deus, né, a incidência é um pouco menor. O mais comum entre todas as pessoas é o câncer de pele não melanoma. Mas se você tem um melanoma, aí a letalidade é altíssima. Inclusive, a gente tem uma foto para exemplificar bem isso que a doutora está falando agora pra gente, que é a nossa primeira foto, olha lá, que é em relação a essa questão do melanoma e não melanoma, né, doutora? Perfeito. Normal Isso. Quero explicar um pouquinho dessa imagem para o pessoal de casa. O que acontece? A gente acaba dividindo, né, entre um ABCDE do câncer de pele. E isso é para facilitar o rastreio, para que o pessoal que esteja em casa possa se analisar, até para os clínicos, para os outros profissionais de saúde que têm contato com a população, possam ajudar-nos, né, nós como dermatologistas, e trazer esse paciente para a gente. Então, o A é em relação à assimetria. Então, pintinhas bem redondinhas, essas bolinhas assim que a gente tem, são simétricas. Isso não é suspeito, é um sinal de benignidade. As manchas que são assimétricas, né? Tá vendo ali, Patrícia? Um formato mais irregular, elas são suspeitas. Em relação ao B, é as bordas. Então, as bordas bem redondinhas, bonitinhas, essas bolinhas, são bordas regulares. Isso não preocupa a gente. Agora, as bordas irregulares nos preocupam. Então, tá vendo ali naquela lesão? Tem umas reentrâncias, um bracinho que sai da lesão. Então, tem a borda aí bem esquisita. O C em relação à cor, um tom de marrom, um tom acima da sua pele, isso geralmente é benigno. Agora, mais de um tom, então várias colorações na mesma lesão, é um sinal de alerta. Em relação ao D, isso aí varia um pouco de literatura para literatura, mas estamos falando do tamanho. Então, em geral, pintinhas menores que meio centímetro são consideradas do bem e pintinhas maiores exigem uma atenção maior. E em relação à evolução. Então, essa minha pinta, ela era de uma forma, ela está mudando. Hoje ela sangra, ela não tinha mais um tom de castanho, hoje ela tem um preto. Então, as lesões que estão se transformando são lesões que nós suspeitamos também. Lembrando que os fatores não são isolados, né? Isso é para rastreio. Para a população geral e também para quem está em casa. E, claro, o dermatologista vai combinar todos esses fatores, analisar os seus fatores de risco
e, se for necessário, fazer aí então o diagnóstico de câncer de pele. A gente tem mais uma foto para mostrar para o pessoal de casa também, que a gente pode observar também em relação às manchas, né? Olha lá, justamente o que a doutora estava conversando com a gente, bem, elas maiores, agora bem no comparativo mesmo, né, doutora? Perfeito. Então, mais uma vez, esse rastreio, e aqui estamos falando sim do melanoma, que é o câncer de pele mais grave, mais letal, que nós devemos nos preocupar. E esse comparativo entre as lesões que são benignas e as lesões que são malignas. E eu também sempre gosto de falar para os meus pacientes, principalmente para as esposas, que acabam olhando mais as pintinhas dos seus esposos, né? Existe sempre um patinho feio no meio das lesões, entendeu? Então, se você tem esse patinho feio, uma lesão que você olha e ela não é semelhante às outras, uma lesão que está transformando, que gera, assim, um incômodo, algo desagradável ao olhar, esse é o momento de procurar o médico, o dermatologista, para que haja o diagnóstico preciso. Agora, na nossa próxima foto, a gente vai ver aquelas verruguinhas, sabe? Próxima dos olhos, assim, muitas pessoas falam, essa verruguinha, será que é ou não é? Exatamente, Patrícia. Então, aqui nós estamos falando, sim, do câncer mais prevalente, de maior incidência, que é a baixa letalidade, que são os cânceres, que são os não melanomas, né? Então, nessa foto, especificamente, nós temos essas lesões, geralmente a área fotoexposta, sabe, Patrícia? Então, couro cabeludo, orelhas, nossa face. Essas lesões têm relação com a incidência da radiação, por isso que elas são em locais expostos ao sol. São pintinhas, Patrícia, que vão crescendo, que sangram com facilidade, sabe? Que podem dar uma coçadinha, daí logo ela sangra. São lesões suspeitas. Esse, no caso, né, da foto especificamente, é um carcinoma basocelular, que é um câncer de pele. Na nossa próxima foto, a gente vai falar das manchinhas nas costas. Ai, Patrícia, eu tenho um monte de manchinha nas costas. Então, você vai fazer o seguinte. Se o seu esposo dá uma olhadinha nas suas costas e você, mulher, dá uma olhadinha nas costas do seu esposo. Igual a doutora falou aqui pra gente. Pra tentar identificar, né, doutora? O patinho feio ali no meio das manchinhas. Exatamente, Patrícia, perfeito. Então, paciente, tá vendo? Olha esse paciente aí em questão dessa foto ilustrativa. É um paciente, um fototipo baixo, o que significa? Pele bem clara, várias lesões. É um paciente com fator de risco para câncer de pele. Então, nós devemos sim, não só fazer o autoexame, como é recomendado para a população no geral, uma vez ao ano, ir ao seu dermatologista para ser consultado e ser avaliadas, né, todas as lesões. Que o pessoal da produção vai colocar agora pra gente observar. E daí eu te peço, doutora, a gente está diante de que situação nessa foto? Então, isso também é um câncer de pele, Patrícia, um câncer de pele não melanoma, tá? E nessa região de área nobre, exposta ao sol. É um câncer que ele possui um crescimento lento, mas ele possui um crescimento local. E aí, o tratamento é cirúrgico. Então, estamos falando de uma área nobre da face, que é a região nasal, e o tratamento cirúrgico é a melhor escolha. Ele é curativo na maioria das vezes, mas áreas nobres exigem uma atenção maior. Então, quando a lesão ela é diagnosticada precocemente, a cicatriz vai ser menor, né? Quando a lesão já está um pouquinho avançada, cada vez mais essa complicação e um resultado um tanto inestético pode ocorrer. Ele vai sentir algum tipo de sintoma, doutora, ou não? É essa observação em relação às manchinhas mesmo? Na maioria das vezes, não, Patrícia. O que pode acontecer? Lesões de sangramento fácil. Então, você esbarra, às vezes, ali na roupa, acaba sangrando um pouquinho. Alguns pacientes referem um discreto prurido, então uma coçadinha, mas 99% das vezes é assintomático. Então, é uma doença silenciosa, por isso da nossa importância no diagnóstico precoce. E quando a gente fala de prevenção, estamos falando de... E ao dermatologista, Patrícia. Aí é só conosco mesmo. E aí, para fazer o exame completo, então, no meu consultório, todo mundo, às vezes o paciente é uma queixa estética, quer fazer um botox, mas todo mundo eu examino o corpo inteiro. Porque nós, como dermatologistas, apesar de, né, estamos fazendo cada vez mais a área estética, trabalhando com embelezamento, somos médicos e devemos ter atenção à pele do paciente como um todo. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Obrigada. Gente, eu entrevistei a nossa super dermatologista médica, a doutora Bárbara Ferreira. A doutora Bárbara, gente, é a dermato das dermatos. É expert em beleza feminina. Se você também quer ter a pele dos sonhos, faça uma consulta. A avaliação é com a super Bárbara, viu? O consultório fica na rua Minas Gerais, no edifício Dei Saúde, sala 06. WhatsApp 99838-9801. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que já está aparecendo aqui no seu vídeo e agendar também a sua consulta. Siga também a doutora Bárbara no Instagram, @doutora.barbaraferreira.